Neste vídeo iremos tratar de dois circuitos amplificadores, o Cascode base comum emissor comum NPN em carga ativa com saída em coletor comum PNP carga ativa, e o circuito amplificador Cascode gate comum fonte comum PMOS carga ativa com saída em dreno comum NMOS carga passiva. O objetivo dos dois circuitos é amplificar o sinal de entrada sem invertê-los. Para o circuito amplificador Cascode base comum emissor comum NPN carga ativa com saída em coletor comum PNP carga ativa, temos o seguinte diagrama esquemático. Os componentes utilizados nesse circuito foram um resistor de 50 ohms, um de 80 kΩ, 7 de 100 kΩ, um resistor de 71 kΩ, 4 capacitores de 1 microfarad, 3 transistores NPN modelo BC547B e 2 transistores PNP BC557B, uma fonte DC calibrada em 10 volts e uma fonte AC calibrada em 20 mV pico a pico. No diagrama esquemático do circuito amplificador Cascode ganho comum fonte comum PMOS carga ativa com saída em DC NMOS carga passiva, temos os seguintes componentes: um resistor de 50 ohms, um resistor de 10 kΩ, um de 20 kΩ, 5 resistores de 100 kΩ, um resistor de 24,07 kΩ, 3 capacitores de 1 microfarad, 2 transistores PMOS, 2 transistores NMOS, uma fonte DC calibrada em 10 volts e uma fonte AC calibrada em 20 mV pico a pico. Este é o diagrama esquemático do amplificador Cascode PMOS em carga ativa. Observa que utilizamos dois CIs do modelo CT40007. Esses foram os transistores MOS utilizados no CI1 e esse no CI2. Em ambos os CIs, a porta 7 deve ser ligada em ground e a porta 14 em VCC. Aplicações. Para o circuito amplificador Cascode NPN, temos as seguintes aplicações. Ele atua na diminuição do efeito Miller, apresenta maior desempenho em altas frequências. Ele também pode servir como driver para pequenas resistências de saída, pode ser utilizado como amplificador de áudio, assim como ele pode ser utilizado em mixer para auto-osciladores. Para o circuito amplificador Cascode PMOS, temos novamente a diminuição do efeito Miller. Ele pode ser colocado entre o estágio e uma carga grande, pois se apresentará como resistência infinita para o estágio anterior, ou seja, uma carga pequena, aumentando a estabilidade. Ele também pode ser utilizado para diminuir o erro de transmissão em células de memória de circuitos. Ele é utilizado como receptor óptico e também em chips leitores de pixels e faixas. A seguir temos as dimensões dos transistores bipolares e dos transistores MOS. Montagem das placas dos circuitos amplificadores. O exemplo apresentado será o do circuito amplificador Cascode base comum emissor comum NPN em carga ativa. O passo a passo para a confecção da placa de circuito impressa está ilustrado a seguir. Passo 1. Definição do tamanho da placa PCB. Em ambos os circuitos foram usadas as dimensões de 5 por 4 cm. Passo 2. Após o circuito ser montado e verificado o devido funcionamento em protoboard, foi construído o layout do circuito no programa Proteus. Passo 3. Com a placa cortada no tamanho certo, ela é lixada para ter mais contato com a folha onde foi impresso o layout construído no passo anterior. No passo 4, a parte de cobre fica em contato com o desenho e então dobra-se o papel em volta da placa para depois aquecê-la com um ferro de passar. Essa etapa dura aproximadamente 10 minutos. Depois de aquecida, a placa é então mergulhada em água fria durante 30 minutos. Passo 6. É então retirado o papel sobre a placa e contornado todas as trilhas do desenho com caneta permanente para aceder. No passo 7. A placa é colocada no perfurator de ferro durante 20 minutos para a retirada do cobre. Após esse processo, no passo 8, a placa é lavada e testada as trilhas com um multiteste para verificar a continuidade das mesmas. No passo 9, com um furador específico, são feitos os furos para a fixação dos componentes e então realizada a solda dos mesmos. Agora temos o resultado final do circuito amplificador Cascode NPN. Temos as imagens do layout e da placa de circuito impresso pronto com todos os componentes soldados devidamente identificados. Temos agora o resultado final do circuito amplificador Cascode PMOS, novamente demonstrado o layout do circuito e a placa de circuito impresso pronto. Utilizando o circuito amplificador Cascode NPN, será verificado o comportamento de saída para frequências diferentes, com uma entrada de 20 mV pico a pico. Com uma frequência de 1 kHz, temos uma saída de 4,62 VPP e um ganho de 231. Com uma frequência de 10 kHz, temos uma saída de 6,91 VPP e ganho aproximado de 346. Com uma frequência de 100 kHz, temos uma saída de 6,93 VPP e ganho aproximado de 347. Na parte experimental, com uma entrada de 20 mV pico a pico e frequência de 1 kHz, temos uma saída de 2,78 VPP e ganho de 139. Com uma frequência de 10 kHz, temos uma saída de 3,16 VPP e ganho de 158.
Com uma frequência de 100 kHz, temos uma saída de 2,08 VPP e ganho de 104. Neste circuito, observamos uma diferença entre o valor simulado e o valor experimental em frequência de 1 kHz, que no caso foi de 1,84 esta diferença, o que é normal, dado as devidas proporções do circuito e o comportamento ser diferente. Agora temos o valor mínimo encontrado na simulação de 4 microvolts pico a pico, e com isso temos uma saída de 898 microvolts pico a pico e ganho aproximado de 225. Já para o valor máximo, foi encontrado na simulação 36 mV pico a pico com saída de 8,46 volts pico a pico e ganho aproximado de 235. Na parte experimental foi encontrado um valor máximo de 26 mV pico a pico e saída em 4,2 volts pico a pico. Com isso, o ganho foi aproximadamente de 162. Novamente, confirmamos o comportamento diferente do circuito real e simulado. Utilizando o circuito amplificador Cascode PMOS, será verificado o comportamento da saída para frequências diferentes, com uma entrada de 20 mV pico a pico. Com uma frequência de 1 kHz, temos uma saída de 4,91 volts pico a pico e ganho aproximado de 246. Já com uma frequência de 10 kHz, temos uma saída de 4,89 volts pico a pico e ganho aproximado de 245. Por fim, numa frequência de 100 kHz, temos uma saída de 4,58 volts pico a pico e ganho de 229. Na parte experimental, com uma entrada de 20 mV pico a pico e frequência de 1 kHz, temos uma saída de 2,38 volts pico a pico e ganho de 119. Com uma frequência de 10 kHz, temos uma saída de 2,2 volts pico a pico e ganho de 110. Com uma frequência de 100 kHz, temos uma saída de 2,06 volts pico a pico e ganho de 103. Novamente, observamos uma disparidade entre os valores simulados e reais. O valor mínimo encontrado na simulação foi de 4 microvolts pico a pico. Com isso, temos uma saída de 1,1 mV pico a pico e ganho aproximado de 277. O valor máximo foi encontrado na simulação 36 mV pico a pico, com saída em 6,72 volts pico a pico e ganho aproximado em 187. Na parte experimental, foi encontrado um valor máximo de 80 mV pico a pico e saída em 7,36 volts pico a pico. Com isso, o ganho foi aproximadamente de 92. Observamos que no experimento, ambos os sinais de entrada e saída foram maiores do que no simulado, porém observamos que o ganho foi menor. A imagem a seguir refere-se ao circuito Cascode NPN. Como foi notado, sua faixa de médias frequências está entre aproximadamente 335 Hz e 24 MHz. O limite de operação para baixas frequências é de 355 Hz, para altas frequências é 24 MHz. A imagem se refere ao circuito Cascode PMOS. Como foi notado, sua faixa de médias frequências está aproximadamente entre 3 Hz e 1 MHz. O limite de operação para baixa frequência é 324 Hz e para altas frequências é de 25 MHz.